O Brasil dos anos 30 era um país em construção. Era consenso de que ainda estava para ser construído um país moderno e industrial. Estava para ser construído um país que fosse gigante, não só no tamanho do seu território, na imensidão de suas matas, na vastidão de seu litoral, mas que representasse esse gigantismo no desenvolvimento e prosperidade de seu povo. Publicado em 1936, Raízes do Brasil analisa as bases que formam uma estrutura complexa, que vem desde as instituições econômicas e políticas às dinâmicas que formam o tecido social do Brasil. Para Antônio Cândido, o livro se tornou um clássico de nascença. Uma das razões para sua ampla aceitação é que ele consegue algo muito raro numa obra das ciências sociais. Mesmo que esse não tivesse sido o interesse do autor, Raízes do Brasil tornou-se uma obra canônica porque seus argumentos agradam conservadores, liberais e pensadores à esquerda. De mãos dadas, as três correntes se encontram nesse livro econômico de palavras, tendo a coesão como um dos seus maiores méritos. Raízes do Brasil é um livro de dualidades. Com isso, o país construído desde a chegada dos portugueses é visto pelo autor a partir do espiritual e material, do trabalho e aventura, do semeador e ladrilhador, do moderno e arcaico, do rural e urbano, do autoritário e democrático. Essas dualidades se entrelaçam e promovem um movimento dialético que forma nossas instituições, estruturas produtivas e a própria mentalidade dos indivíduos. O capítulo de abertura, Fronteiras da Europa, trata de traços essenciais da cultura ibérica, características como o personalismo exagerado, a falta de organização e racionalidade, a falta de coesão na vida social e o desgosto ao trabalho manual, são fios condutores da obra que serão explorados ao longo dos capítulos seguintes. No capítulo 2, Trabalho e Aventura, o autor apresenta dois tipos ideais que ajudam a explicar como se desenvolveu a colonização portuguesa no Brasil. O aventureiro é errático, busca o sucesso rápido e com pouco esforço. Para o autor, a motivação do aventureiro será colher o fruto sem plantar a árvore. O trabalhador está no universo da racionalidade, do esforço e do sacrifício. O trabalhador, ao contrário do aventureiro, enxerga primeiro a dificuldade a vencer e não o triunfo a alcançar. Sérgio Buarque dialoga com Max Weber e com a obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Weber desenvolve o tipo ideal não como um ideal a ser buscado, nem como uma representação de algo perfeito no mundo real. O tipo ideal é uma generalização, um instrumento analítico para observar a realidade em que vivemos. Na Ética Protestante, Weber indica que a origem do capitalismo está na moral calvinista, a moral voltada para o trabalho e que busca a salvação por meio do esforço e da realização material. Nesse diálogo com Weber, Sérgio Buarque conclui que ao português falta a ética do trabalho, que é essencial para o estabelecimento de uma sociedade capitalista moderna. O capítulo Herança Rural aborda a forma material de produção desenvolvida no Brasil, um modelo produtivo arcaico baseado na monocultura e no latifúndio, dependente do trabalho escravo. Esse modo de produção era incompatível com o capitalismo moderno. Em países industriais, a produção partia da mecanização, da racionalidade e pela procura da eficiência. O trabalho era remunerado, formando uma sociedade de classes. Estudos recentes criticam a análise de Sérgio Buarque pela sua explicação culturalista da formação das dinâmicas produtivas, políticas e sociais do Brasil. Entretanto,
o autor não estava alheio às condições materiais de produção desenvolvidas no país. Por isso, Raízes do Brasil indica que uma inflexão na nossa história se inicia a partir da proibição do tráfico de escravos e na abolição da escravidão. A Lei Eusébio de Queiroz, que baniu a entrada de navios negreiros vindos do exterior, teve implicações concretas sobre a economia do Império. O sistema financeiro, ainda rudimentar no país, absorveu o capital dos traficantes de escravos, que buscavam outras fontes de rendimento após o avanço das restrições do comércio de cativos africanos. Isso deu origem à segunda fundação do Banco do Brasil, articulada pelo Barão de Mauá, que soube atrair o capital dos traficantes de escravos. O aumento da oferta de crédito, ainda que precário se comparado com países desenvolvidos, oportunizou o crescimento do comércio exterior no país e contribuiu para a urbanização das cidades. Os grandes proprietários rurais dependentes do trabalho escravo percebiam que os novos ventos que sopravam traziam a perda de prestígio e poder de uma classe erguida sobre as bases do privilégio. Aí podemos observar um fenômeno que é quase regra ao longo da história brasileira. Qualquer passo no sentido do progresso é freado pelo ressentimento dos privilegiados, como observou Sérgio Buarque. Em São Paulo chegou-se mesmo a falar em socialismo a propósito de certo projeto de criação de um banco rural hipotecário. A menor ameaça de um país moderno, não mais apegado em privilégios hereditários, causa reações violentas no coração das antigas elites. Nossas cidades são formadas e alimentadas pelo capital dos proprietários rurais. Assim, a cidade não oferece um contraponto ao arcaísmo do campo. Ao contrário, absorve a mentalidade do privilégio projetada pelos grupos de poder. No capítulo O Semeador e Ladrilhador, Sérgio Buarque apresenta os dois modelos de cidades desenvolvidas pelos povos ibéricos nas Américas. Os espanhóis priorizaram a interiorização das cidades como um projeto racional de dominação. As cidades da colônia espanhola copiavam a metrópole, começando pelo centro e pela Praça Maior. Construíam longas avenidas em traços de linha reta. Os portugueses, ao contrário, espalhavam-se pelo litoral como caranguejos, ocupando a costa brasileira. Eles não procuravam, como os espanhóis, estabelecer uma extensão de sua pátria na colônia. Formavam assim cidades com dinâmicas caóticas, voltando-se para o mar para facilitar o escoamento do que extraíam do Novo Mundo. O Estado, para Sérgio Buarque, está em oposição às leis da família. Emerge a partir da separação dos interesses privados do interesse público. No Brasil, onde o Estado não foi construído a partir dessa lógica de separação entre público e privado, há o constante encontro dos interesses familiares e pessoais com o interesse público. Essa sobreposição de interesses é a essência do Estado patrimonialista. No capítulo O Homem Cordial, a estrutura da família patriarcal cria um tipo social passional, que é avesso aos rituais e à coerção da polidez, e a qualquer estrutura que afaste o sujeito do conforto de sua proteção familiar. Cria-se assim uma cultura que aproxima as estruturas formais da esfera íntima. A cordialidade não ocorre no sentido da bondade, nem se expressa em amplos compromissos coletivos, como a solidariedade. Ela se dá em paixões que levam os indivíduos a polos extremos, como da afetuosidade à brutalidade. As elites do Brasil são deslocadas do povo,
e olham com superioridade aqueles que não pertencem ao grupo do privilégio. Assim, os processos de mudança na política, como regra, ocorrem de cima para baixo, sem a presença das massas, que assistem inertes à passagem das etapas históricas. O povo no Brasil não é sujeito da sua história, e não há interesse das elites de expandir a participação popular e cidadã. Citando Sérgio Buarque, a democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal-entendido. Uma aristocracia rural e semi-feudal importou-a e tratou de acomodá-la onde fosse possível aos seus direitos ou privilégios. Os mesmos privilégios que tinham sido, no Velho Mundo, o alvo da luta da burguesia contra os aristocratas. A abolição da escravidão marca um divisor de águas para uma revolução lenta, que levaria à ruptura com as raízes lusitanas e com o arcaísmo estrutural que ocorre pelo domínio rural sobre o urbano. Os caminhos políticos para essa revolução no sentido da modernidade eram difíceis e incertos. No Brasil, o caudilismo de Vargas, o fascismo à brasileira, representado pelo integralismo, e a esquerda revolucionária não mantinham compromisso com a democracia. Além disso, esses movimentos, por mais que tivessem bases sociais, ainda seguiam a fórmula vertical de fazer política, tomando medidas de cima para baixo. Erguiam líderes populistas esculpidos na pedra bruta do culto à personalidade. Disse Sérgio Buarque, é difícil imaginarmos prezar os princípios democráticos e liberais quando em realidade lutamos por um personalismo contra o outro. Escrito quando o Brasil republicano não havia completado 50 anos, em que a escravidão ainda estava bem viva na memória de filhos e netos de escravos, Raízes do Brasil marca uma posição crítica das dinâmicas que construíram o país, desde a colônia aos primeiros anos de república. O livro é ainda atual, e este vídeo não substitui de nenhuma forma a leitura da obra. Se você nunca leu, fica a dica. Não perca tempo e vá ler Raízes do Brasil. Para concluir, apesar de reconhecer o seu valor, a obra não está livre da crítica. Quando Raízes do Brasil apresenta as estruturas que travam o nosso desenvolvimento como sociedade e nação, orienta sua análise crítica para o Brasil que é construído desde cima. Com isso, a narrativa de Sérgio Buarque de Holanda exclui o povo do seu papel criativo e transformador dentro da sociedade brasileira. Ainda que seja verdade que parte do Brasil que conhecemos se deve aos processos históricos e estruturais impostos pelos grupos de poder, no subterrâneo ocorrem dinâmicas anárquicas e criativas que formam o Brasil do subsolo, o Brasil do samba e da capoeira, o Brasil dos ritmos e dos temperos, o Brasil dos credos e da magia. Ao querer criticar as estruturas que oprimem o povo brasileiro, Sérgio Buarque sonega o próprio povo da sua narrativa de Brasil. A ironia de Raízes do Brasil é que, contrariando seu próprio nome, a explicação para o que é o Brasil não ocorre a partir das raízes, mas se dá pelas estruturas que dominam sobre a superfície. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Você pode criticar desde que tenha educação.